Olá pessoal, esse vídeo é para ajudar vocês a responder as atividades de português, as classes gramaticais que eu mandei para vocês. A gente já trabalhou os pronomes, né, os pronomes pessoais, indefinidos, os definidos, os demonstrativos, que faz parte das classes gramaticais. Então hoje agora a gente vai trabalhar com o substantivo. O substantivo é a palavra que nomeia todos os seres em geral. Convencionalmente chamamos objetos substantivos. Isso é, em primeiro lugar, substância, homem, casa, livro. Em segundo lugar, qualquer outro objeto mentalmente apreendido como substância, quais sejam qualidades, bondade, gentileza, estado, saúde, doença, processo de chegada, entrega e aceitação. Ou seja, em primeiro lugar é que a substância, aquilo que é concreto, aquilo que você consegue ver, que tem uma imagem, né? Então, tudo é substantivo, tudo que é nomeado é substantivo. Pode ser sentimentos, pode ser o estado físico da pessoa, pode ser um processo, pode ser um objeto, pode ser pessoas, animais. Então, tudo que é nomeado é substantivo. Substantivo é o mesmo que nome, que é a nomeação dos seres, dos objetos em geral. A classificação dos substantivos. Existem diferentes tipos de substantivos. Alguns nomeiam coisas, outros nomeiam pessoas ou sentimentos. Alguns são atribuídos por uma só palavra, outros por duas ou mais palavras. O estudo gramatical da língua, eles são classificados, organizados de acordo com as características que apresentam. Os substantivos se classificam são vários, primitivos e derivados. Os primitivos são substantivos que dão origem a outras palavras, eles não derivam de nenhuma outra, eles são primitivos. Eles, a partir da palavra primitiva, do substantivo primitivo, vai ser criado novas palavras, derivada novas palavras, e o derivados são palavras derivadas das palavras primitivas. Então são os substantivos derivados, os que se originam de outras palavras, ou seja, eles vão ser formados a partir de uma palavra primitiva. Substantivos primitivos, alguns exemplos, como por exemplo telha, ferro e jardim. O que são substantivos derivados dessas palavras? Derivado de telha, telhado, de ferro, ferrugem, de jardim, jardinagem. Assim tem outras palavras também que derivam desses mesmos substantivos primitivos. Mas os substantivos primitivos é aquele que não é derivado de nenhuma outra palavra. E os derivados, eles derivam a partir de uma palavra primitiva. Então você pode acrescentar um prefixo ou um sufixo e criar uma nova palavra a partir da palavra primitiva. Substantivos simples são substantivos formados por apenas uma palavra ou um radical, como por exemplo luz, mesa, chocolate. Então só tem um radical, uma única palavra. Composto, o substantivo formado por mais de uma palavra, por mais de um radical, como por exemplo beija-flor. Beija é uma palavra, flor uma outra, são duas palavras para formar uma mesma, beija-flor. Então, composto, ele é composta, o nome já diz, por duas ou mais palavras. Como, por exemplo, o pontapé é ponta e pé, são duas palavras juntas que formam uma única. Então, são substantivos compostos. Comuns são substantivos que se referem a outros seres de uma espécie sem particularizar. Como por exemplo, um exemplo abaixo aí, aquele rapaz. Rapaz está em negrito. É muito estranho. O substantivo próprio. Os substantivos próprios, eles nomeiam um ser em particular, né, detectando a espécie ou num grupo, né, e são grafados com letras maiúsculas, são escritos com letras maiúsculas. Como por exemplo, Drácula ficou irritado com a vítima. No primeiro exemplo, rapaz, ele não está particularizando, ele não é específico de uma outra palavra, ele não está definindo nada. Drácula já está especificado, né? Drácula, no caso, Drácula morcego,
né? Então, mas Drácula é uma espécie específica. Então, ele é próprio. Por isso está escrito com letra maiúscula. Então, nome de pessoas, né? No caso, Drácula aí é o nome dado a um ser, né? Então, ele é especificado, é uma espécie específica. Então, o substantivo rapaz serve para nomear qualquer homem, né? Rapaz não é específico, é para qualquer pessoa, para qualquer homem é usado rapaz. E o Drácula não, ele é particular de um único homem, né? Que é um vampiro, no caso. Então, é um substantivo próprio, ele é próprio daquele, não de todos. Concreto são os substantivos que nomeiam seres, né, de existência autônoma. Não depende de outra para existir. E podem ser reais ou imaginários, né? Por exemplo, pescoço. Pescoço é concreto, você consegue visualizar. Criança é concreto. Mesa. Fada. Ah, fada, mas fada não existe. Mas a fada, a imagem da fada é semelhante a uma pessoa, né? Então, ela é concreta, né? Pode ser, mas fada não existe, a gente não vê, mas a imagem da fada é ligada a uma pessoa comum, né? Então é concreto. Abstrato nomeia seres de existência autônoma, quer dizer que ela depende de outra coisa para existir, né? Por exemplo, sentimento, ações, as qualidades, medo, por exemplo, alegria, são abstratos. Por quê? Porque não tem um objeto, uma imagem que defina a alegria. Então você não consegue ver, você consegue ver uma pessoa alegre, mas você não consegue, não tem uma imagem, um objeto que demonstra o que é a palavra alegria. Então é abstrato. Aquilo que você não consegue ver, que você não consegue pegar, você é abstrato. Coletivo, substantivos coletivos. São os substantivos que, mesmo estando no singular, transmitem uma ideia de grupo, né? Ou de várias espécies, de vários seres. Por exemplo, academia. Academia está no singular. Mas o que é uma academia? Academia dá uma sensação de que tem muita gente junta, ou muitas pessoas. Por exemplo, muitos artistas, muitos cientistas, muitos esportistas, né, que fazem atividades físicas em uma academia. Então, a palavra está no singular, mas tem um sentido de agrupamento, ou seja, várias pessoas no mesmo lugar. Cardume, de peixes. Então, muitos peixes juntos são um cardume. Cordilheira, montanhas. Uma montanha, várias montanhas e uma cordilheira. E assim, então, coletivo é aquilo que são vários seres, né? Um agrupamento de pessoas, de peixes, de animais. Então, são os substantivos coletivos. É importante observar que o substantivo ele pode ser classificado de várias formas. Uma única palavra ele pode ser vários tipos de substantivos, como por exemplo pescoço. Pescoço ele é um substantivo primitivo, porque ele não deriva de nenhuma outra palavra, então ele é primitivo. Ele é simples, porque ele só tem um único radical, uma única palavra. Ele é comum, porque ele nomeia os pescoços de todo mundo, é pescoço, não é um específico. E concreto, porque você consegue ver, né? Você consegue ver a imagem do pescoço. Então ele pode ser primitivo, simples, comum e concreto ao mesmo tempo. Brasil. Brasil é um substantivo primitivo, porque ele não deriva de nenhuma outra palavra. Ele é simples, porque ele tem só um radical, uma única palavra, e ele é próprio, né? Nomeia um país, né? Então, Brasil é um país e é o nome do nosso país é Brasil. Então, escrito com letra maiúscula, porque é um nome próprio. Os substantivos ele pode variar em gênero, número e grau, né? Essas variações que as palavras sofrem de acordo com a exigência gramatical são chamadas de flexões do substantivo. Então, gênero, número e grau, ou número, gênero e grau. A noção de gênero da língua portuguesa, no caso, costuma ser associada ao sexo dos seres.
né? Mas não podemos confundir com os gêneros das palavras, porque são coisas diferentes. Então, sexo dos seres: gato, o gato masculino, a gata feminino. Então, gênero masculino, gênero feminino. Número: em grande parte dos substantivos, a forma, o plural, acrescenta apenas S, a letra S, para formar o plural. Plural quer dizer que é mais que um, né? Mas a forma, o plural, pode variar, dependendo das terminações. Então, pode ser só S ou não. Como no exemplo aí, telha. Substantivo, telha, no singular, telha, no plural, telhas. Acrescentou apenas S. Radar. Mais que um radar, radares. Então, não acrescentou só S, acrescentou ES. Jornal, jornais. Então, tirou o L e acrescentou IS. Mão, mãos. Acrescentou só S. Então, o plural dos substantivos, eles podem variar. Tá? Então, pode acrescentar ES, S, IS, depende da palavra. Os substantivos também assumem determinadas formas para indicar aumentativo, aumento ou diminuição, né? Isso a gente dá o nome de grau aumentativo ou grau diminutivo. Como, por exemplo, menino. Aumentativo de menino, meninão. Diminutivo de menino, menininho. Então, o grau, ele é determinado por aumentar ou diminuir alguma coisa, né? Mesa, mesinha, mesa, mesão, cadeira, cadeirinha. Então, o grau dos substantivos é determinado como grau aumentativo, aumenta ou diminui. Os exercícios que eu peguei lá dos exercícios que eu mandei para vocês, alguns exemplos para mostrar para vocês como que vocês vão fazer, né? O primeiro exercício lá, eu peguei a frase: o motorista do ônibus era Antônio. Então, é para vocês classificarem substantivo próprio e os substantivos comuns que tem nesta frase. Então, como que eu vou saber? Você tem que olhar toda essa explicação anterior para você determinar ali o que é substantivo próprio e substantivo comum. Substantivo próprio, como a gente viu, é nome de pessoas, nome de rios, nome de lugares e são escritos com letras maiúsculas. Sempre nome de pessoas, nome de estado, nome de cidade, nome de rios, tudo é escrito com letra maiúscula. Então, aí na frase, o que a gente identifica logo de início é Antônio. Antônio, nome de uma pessoa, de um homem, tá com letra maiúscula. Ele é substantivo próprio. Então, você vai escrever lá na frente do substantivo próprio. Qual outros substantivos tem nessa frase? O motorista do ônibus. O é artigo, então não é substantivo. Motorista é substantivo? É substantivo comum, porque é comum a todas as pessoas que são motoristas. Ônibus. Ônibus é um substantivo comum. É específico, não é específico, ele é geral para todos os veículos que são ônibus, então substantivo comum. O do, ele é substantivo? Não, ele é preposição. Era, verbo. Então, quais são os substantivos dessa frase? Motorista, ônibus e Antônio. Motorista e ônibus comum. Antônio, substantivo próprio. Outro exemplo embaixo, na frase abaixo. Os legumes caíram no chão. Tem substantivo próprio nessa frase? Não tem substantivo próprio nessa frase. A única palavra que está escrita com letra maiúscula é os. Os é artigo. Então, nessa frase não tem substantivo próprio. Não tem nome de pessoas, não tem nome de lugares, não tem nome de cidade. Então, tem dois substantivos comuns. Legumes, que é próprio de todos os legumes, é geral, não é específico. E chão. Chão também é substantivo. Os é artigo e no é preposição. Caíram é verbo. Então, os únicos substantivos que tem aí, legumes e chão, e são substantivos comuns. Outra frase. A paz é fruto da justiça. Tem substantivo concreto ou abstrato? Então, quais concreto? É aquilo que você consegue ver, que você consegue visualizar, que você consegue pegar. Ah, mas fruto não é substantivo? Nesse caso, não.
Porque ele está dizendo que a justiça, a paz, é o fruto da justiça. Então, ele não está se referindo propriamente à fruta, né? Então, nesse caso, é um substantivo abstrato. Então, depende do contexto. Nesse caso, não é fruta, de pé de fruta que foi colhido de um pé de fruta. Então, a paz é o fruto da justiça. Então, não tem nenhum substantivo concreto, porque justiça é abstrato. Você não consegue ver, não tem um objeto, não consegue pegar. O fruto aí, no caso, também é abstrato. E paz também é abstrato. Então, você não consegue pegar nenhum deles. Então, todos eles são abstratos, não tem substantivo concreto. Um exemplo de substantivo primitivo e substantivo derivado. Peguei também do exercício de vocês. Que tá pobreza, leiteiro, que é para vocês colocar qual é o substantivo primitivo que deu origem a essa palavra. Qual é o substantivo primitivo que deu origem à palavra pobreza? Pobre. Qual é o substantivo primitivo que deu origem à palavra leiteiro? Leite. Então, aí no caso, o primitivo é leite e o derivado leiteiro. O primitivo pobre, derivado pobreza. Então, pobre é a palavra primitiva que não derivou de nenhuma outra palavra. Pobreza é a palavra que derivou de pobre. Leite é primitiva, não derivou de nenhuma outra palavra. Leiteiro derivou da palavra leite. Então, aí para vocês resolverem os exercícios, vai ficar bem especificado aí. Um exemplo para vocês de frases para vocês refletirem. O sucesso é a soma de pequenos esforços repetidos dia após dia. Roberto Coelho. Então, o sucesso vai depender dos esforços de vocês, repetidos todos os dias. Então, espero que tenha ajudado. Qualquer dúvida, podem me mandar mensagem que eu vou responder da melhor forma.